Graças e paz, eu sou o Pastor Aldo. Você vai assistir um vídeo agora de uma das nossas pregações. Eu espero que você seja muito abençoado. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e ser constantemente notificado de tudo aquilo que preparamos para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz. Hoje a gente começa uma série nova, chamada Trauma. E eu não sou nenhum especialista em trauma. Eu sou como você, tenho os meus. Impossível uma pessoa não ter trauma. As pessoas que não conhecem os traumas, os têm incubados. E talvez eles passem a vida inteira assim, e é melhor que seja assim. Eu estava assistindo um filme chamado Coringa. E eu saí com uma opinião formada. Todo mundo tem trauma. E é você quem determina o que o trauma faz em você. E eu fui estudar a Bíblia, fui pesquisar. E eu encontrei a palavra trauma na Bíblia. A palavra trauma vem do grego, trauma. Todas as línguas do Ocidente, inglês, espanhol, russo, alemão, dinamarquês, várias línguas. A palavra que designa trauma é trauma. Do jeito que nós falamos em português. É como se o trauma, a experiência traumática, fosse igual para todos, sabe? E de fato é. E eu sei que o trauma é um momento estranho da vida da gente, sabe? É como se nós estivéssemos num pesadelo, muitas vezes. Alguns traumas acontecem como se você estivesse num pesadelo, e eu não sei se você já teve esse tipo de pesadelo, em que você vê as coisas acontecendo ao seu redor e você não consegue se mover para sair daquela situação, sabe? E quando você acorda apavorado. Mas tem pessoas que não acordam nunca. Elas viveram aquilo. Eu não quero trabalhar com estatísticas, mas elas dizem que 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens são abusados sexualmente no mundo. Nós temos uma plateia grande. Pouco me importa aquilo que computaram, porque eu sei, eu conheço alguém que muda todas as realidades, inclusive todos os traumas. O trauma é algo que parece que se une a nós, sabe? E tem pessoas que se tornam o próprio trauma. Especialistas dizem que a maioria dos traumas acontecem na infância. Você carrega traumas a vida inteira. E em algum momento da vida o trauma se manifesta. Algum evento faz com que aquele trauma se manifeste ou volte a aparecer na sua vida. Eu quero que você saiba que eu acredito 100% no poder de Deus. Eu acredito no poder transformador de Deus. Eu acredito que quando nós oramos, Deus nos ouve e Ele age em nosso favor.
Mas, na mesma medida, eu acredito que Deus, em sua infinita sabedoria e grandeza, Ele deu sabedoria ao homem para tratar outro homem. Então, eu acredito em todos os profissionais da área de saúde mental. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras e etc. Existe ainda, infelizmente, um inconsciente coletivo de que só vai ao psicólogo quem é louco. A maioria de nós não sabe que todos nós somos neuróticos em algum nível. Não existe uma só pessoa que não seja neurótica. Se existe, tem neurose. Porque são classificações de neurose, são níveis. E todos nós somos neuróticos em algum nível. Alguns mais, outros menos. Alguns demonstram que são, outros não. Mas todos somos. Então, o meu conselho como um homem que vive nessa terra, até os 120 anos viverei. Se você tem alguma questão, procure um profissional da área de saúde mental. No demais, e daqui para frente, falo com o pastor Aldo Giovanni. E que o Espírito Santo flua neste lugar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Lucas, no capítulo 10. Lucas, no capítulo 10. A partir do versículo 29. Eu quero que você saiba de algo. O trauma é um recado da vida, dizendo que nós ainda estamos vivos para vencê-lo. Se existe fôlego em nossos pulmões, existe vida para enfrentar todos os nossos traumas e medos. E eu sei que com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero te dizer algo. Não tenha medo dos seus traumas. Enfrente-os. A passagem diz o seguinte. Começa com uma pergunta. Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus inicia o diálogo fazendo uma pergunta e finaliza com outra pergunta. Quando a Bíblia fala que o samaritano pegou aquele homem caído na beira da estrada, levou para uma hospedaria. Quando ele pega este homem e ele aplica vinho e óleo nas suas feridas, essa palavra ferida, no original grego, é trauma.
Trauma, para nós, é uma ferida aberta na alma. Todos que têm uma ferida aberta são sempre feridos quando aquilo lhe é tocado. Mas todos que têm apenas uma cicatriz gostam de contar a história de como foi ferido e de como foi cicatrizado. Mas nenhum de nós gosta de ter uma ferida aberta e machucada. Todas as vezes quando você vai tratar de um assunto que ainda não é resolvido dentro de você, você não consegue falar sobre aquele assunto. E a melhor maneira que o ser humano encontra para não falar sobre algum assunto é fugindo. Eu espero que você não fuja hoje. Porque o que eu quero falar é para te abençoar. E não para ressaltar os seus traumas. O que eu quero falar é para ressaltar a cura que tem disponível para todos os traumas da sua vida. Algumas reações internas e externas que acontecem quando temos traumas. Uma das primeiras que eu coloquei é dor. Dependendo do seu trauma, existe muita dor quando você pensa no seu trauma. Existem diversos tipos, mas existem traumas que nos acompanham todos os dias. Quando você abre os olhos, você lembra. Quando você fecha os olhos, você está lembrando. Tem gente que tem muita raiva do trauma que teve. Tem gente que tem muita vergonha do trauma que passou. Tem gente que se sente culpado pelo trauma que outra pessoa causou em si. Ou causou nele. Tem pessoas que se sentem completamente impotentes desde o dia que foram traumatizados. Eles não conseguem desenvolver uma vida e não têm autoproteção e se sentem completamente impotentes de se protegerem porque uma vez já foi rompido essa proteção que existia em si mesmo. Tem pessoas que se sentem angustiadas e é uma angústia perene. O tempo inteiro se sente uma angústia, um nó na garganta, um aperto no peito. Tem gente que está desde este dia que foi traumatizado eternamente triste. É algo não se cura. Sorri, mas por dentro está triste. Tem pessoas que sentem uma agonia. É como se algo estivesse sufocando o tempo inteiro. É como se tivesse um grito preso na garganta. Tem pessoas que sentem pavor. É interessante como o trauma, ele afeta a nossa cognição. A cognição é o ato de pensar racionalmente. Eu conheço uma pessoa que tem aracnofobia. Ela tem fobia à aranha. Ela não consegue, por exemplo, comer um caranguejo, porque o caranguejo lembra aranha. Se uma aranha estiver parada onde está aquela mesa, ela fica completamente imobilizada pelo pavor. Se você fizer qualquer coisa semelhante a uma aranha, aquilo trava. Ela sabe que não é, mas trava. Eu entendo que o trauma, ele influencia nas ações inteligentes do ser humano. Eu não sei se você conhece pessoas que têm escolhas muito erradas em várias áreas da vida. São pessoas que, por exemplo, não conseguem ter bons relacionamentos, sempre escolhem amizades ruins, namoros ruins. Elas não conseguem se ver como uma pessoa que merece algo melhor. Você explica para ela, ela diz que entende, mas ela não consegue. É um trauma. Existem alguns personagens bíblicos que tiveram vidas traumáticas ou experiências traumáticas. E alguns transformaram os traumas em bênçãos e outros transformaram os traumas em maldição.
um personagem que todos nós conhecemos, que teve uma experiência traumática extrema. Ele era um rapaz que era amado pela família, vivia bem, até ele abrir a boca e falar aquilo que Deus tinha falado para ele, mas ele não tinha entendido ainda. Os irmãos dele se enfureceram contra ele, tiveram muita inveja dele e o venderam. Eu não sei se você teve alguma experiência traumática na sua família, mas eu sei, ou pelo menos eu acredito, que nenhum de nós foi vendido. Pelo menos na sociedade que nós vivemos, não se pode mais vender pessoas. José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi levado para um outro país. Ele então, sem conhecer ninguém, sem saber de nada, um adolescente ainda, ele vai trabalhar na casa de alguém e ele vai se dando bem naquele trabalho. Mas ele é acusado injustamente de seduzir a sua ama. Ele então é enviado para um calabouço e ele fica esquecido ali por muitos anos. Quando de repente, Faraó, ou o rei, a divindade, ou seja lá o que for, daquele lugar precisa de alguém que interprete sonhos. Lembram então da existência de José. José então é trazido para o palácio e ele é transformado num governador. E aí talvez você pense, que bom, ele foi curado, ele agora é um governador. Como se patentes, promoções ou dinheiro curasse traumas. Não cura. Algumas pessoas têm traumas e elas dizem, quando eu ficar rico, eles vão ver. Eles não vão ver nada. Porque não é assim que se cura traumas. Em psicanálise, quando um trauma é curado, fala-se que foi alcançado, encontrado a catarse. A catarse de José não foi quando ele se tornou governador. Aquilo não curou o trauma da vida dele. José, já governador, abundante em tudo, todo o resto do planeta estava em fome e carente de grãos. E ele era o responsável por armazenar e vender isso. Quando de repente chega uma caravana de homens e ele reconhece que aquela caravana eram seus irmãos. A cura de José foi justamente quando ele estava diante dos seus algozes, tinha o poder de destruí-los e ele os perdoou. Aquilo foi a cura de José, que foi um processo. Primeiro ele encontrou os irmãos mais velhos, depois ele encontra o irmão mais novo que ele não conhecia, e depois ele encontra o seu velho pai que há muito tempo ele não via. A cura de José foi exatamente com as mesmas pessoas que causaram um grande trauma em sua vida. Uma outra pessoa que teve um trauma, e eu não quero dimensionar traumas, mas aparentemente menor do que o trauma de José, foi um homem chamado Caim. Caim ofereceu uma oferta a Deus. Deus rejeita a oferta de Caim. Deus não rejeitou Caim. Deus rejeitou a sua oferta, a sua ação. Mas ele aceitou a oferta do seu irmão chamado Abel. Caim não... Ele teve uma atitude extremamente irracional. E é isso que o trauma causa. Ele foi completamente irracional, porque ele não conseguiu ver que o que Deus tinha rejeitado era a sua oferta.
e que existia a possibilidade dele dar uma outra oferta e Deus gostar. Um outro erro de Caim foi ele não abrir o seu coração. Ele poderia ter conversado com seus pais, ele poderia ter conversado com Abel, ele poderia ter conversado com o próprio Deus, que ele tinha acesso todo o tempo. Ele, num ato irracional, cego pelo trauma, ele machuca uma pessoa que nada tinha a ver com aquela situação, que foi o seu irmão. Abel não tinha feito nada de errado para Caim. Abel não falou nada. Muitas vezes o trauma nos cega tanto que nós machucamos pessoas que na verdade nos amam. A culpa não é das pessoas. Talvez a culpa não seja sua. Mas se você identifica um trauma na sua vida, você tem a obrigação de tratar esse trauma. Nós não devemos andar por aí como pessoas displicentes que sabem que têm algumas debilidades, mas que não buscam tratar, sarar, se resolver. É importante nós nos resolvermos e buscarmos o tratamento, porque alguém que é traumatizado traumatiza outras pessoas. Deus jamais planejou traumas para a humanidade. Nunca. Deus jamais planejou que houvesse qualquer tipo de trauma em nossas vidas. Mas como Ele é perfeito em tudo, Deus ele consegue transformar traumas em troféus de guerra. Deus consegue transformar traumas em cicatrizes que glorifiquem o seu próprio nome. Deus consegue transformar traumas em um passado esquecido. Trauma é uma ferida aberta na nossa alma, sabe? Trauma é aquele nome que você não pode ouvir falar. Trauma é aquele lugar que você não consegue entrar sem se sentir mal. Trauma é aquela lembrança que quando passa pela sua cabeça, você se arrepia, embrulha o estômago. Trauma é um lugar na nossa alma que a mão de Deus ainda não alcançou. O trauma ele afeta tanto a nossa cognição que nós temos atitudes que nós mesmos rechaçamos. Nós dizemos, como que você fez isso? Você não é de fazer isso. Você já teve esse tipo de conversa com você mesmo? Você não é de fazer isso, por que você fez isso? Como que você fala um negócio desse? De onde que veio isso? O trauma ele abre um portal em nossas vidas para sermos uma pessoa que nós não somos, para agirmos de uma forma que nós não agimos com frequência, para falarmos coisas que não falaríamos normalmente, para pensarmos coisas que não pensaríamos normalmente, para julgar pessoas de uma forma que nós não julgaríamos normalmente. Ninguém escolhe trauma. Ninguém acorda e fala, olha, eu quero ser traumatizado nisso. Mas a forma como você lida com o trauma é com você. O trauma, depois de um tempo, ele só vai ter espaço onde você abrir. Depois que você identifica que você foi ferido e que você tem uma ferida instalada na sua alma, que ainda está aberta, a partir daí é com você. Ou você trata, ou ela te maltrata. Não tem como não ser uma dessas coisas. Mas talvez você esteja se perguntando, mas existe cura para traumas? Existe. Existe. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos, e a Bíblia diz o seguinte, e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades.
essa palavra curarem, no grego, é terapio. Te faz lembrar alguma palavra? Terapio é a raiz da palavra terapia. Todas as vezes que eu penso em trauma, eu não sei você, mas quando eu penso em trauma, eu sempre penso em algo relacionado a psicólogo ou algo do tipo. E quando eu penso na imagem de um psicólogo, logo me vem uma outra coisa chamada terapia. Eu acredito nessas pessoas, nesses profissionais. Mas eu não sei se você conseguiu entender como eu. Cristo nos deu poder para tratar os outros enfermos com a terapia que vem do alto. Existem formas de curar pessoas. Tem pessoas que são curadas imediatamente. Tem pessoas que começam a serem curadas imediatamente. É um processo. Mas, ou uma coisa ou outra, ambas estão disponíveis naquilo que Deus nos entregou como virtude e poder. O trauma ele só é permanente quando nós não o tratamos. E eu sei que muitas vezes não é fácil enfrentar algo que nos fere. E eu aprendi a lidar com as situações difíceis da minha vida. Você gagueja, você treme, você sua, você sente um vazio na barriga, mas você tem que enfrentar. Porque é melhor passar por tudo isso e nunca mais sentir nada, do que passar o resto da vida suando, tremendo, com cacofagia. Você sabe o que é cacofagia? Comer unha. Você tem isso? Tem pessoas que têm reações de um trauma e nem sabem de onde vem. Tem pessoas que arrancam cabelo. Você acha mesmo que Deus lhe entregou um corpo perfeito para você mutilá-lo? Acha? Ou você acha que descarregando no seu próprio corpo vai resolver a culpa que nem sua é? Algo interessante sobre a palavra terapia no grego, que é terapio. Essa palavra que acabamos de ler. É a mesma palavra. Ela quer dizer, eu me importo. Eu compareço. Sirvo ou servir. O verbo servir. Tratar. E por fim curar. Trauma não se trata sozinho. Aquele homem que estava à beira do caminho, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, ele jamais sairia daquele lugar sozinho. E por muitas vezes nós vivemos assim, à beira do caminho, feridos, machucados, com a alma estraçalhada. E muitas vezes nós queremos compactuar com a sociedade que nós vivemos e nós colocamos um sorriso falso no nosso rosto. As pessoas passam por nós, veem o nosso sorriso como quem visse a nossa alma e diz, ele está bem, ela está bem, está sorrindo. Nem todo mundo que está sorrindo está bem. Muitas vezes a gente sorri só para atrair alguém perto da gente. Só isso. Não significa que a nossa alma esteja bem. Mas aquele homem caído, ele foi ajudado por alguém para ser levantado e levado para um lugar de tratamento. Não tenha medo de pedir ajuda, mas peça ajuda para a pessoa certa. Porque antes deste samaritano, outras pessoas passaram, e a Bíblia fala que passaram de largo, como quem diz, eu não vou me aproximar desse homem, ele está ferido, eu não sei o que aconteceu com ele. E deixa eu te dizer, as pessoas têm medo de pessoas traumatizadas. Sabe por quê?
Porque elas não sabem o que fazer. Mas eu sei. As pessoas traumatizadas, elas devem ser colocadas nas mãos de Deus. E quando Cristo nos ensina, no capítulo 9 de Lucas, e em várias outras parábolas ou partes da Bíblia que aparecem a palavra terapio, muitas vezes ela é seguida de uma ação que diz: impondo as mãos, haverá terapio. Impondo as mãos, haverá cura. Impondo as mãos, haverá libertação. Nós, às vezes, temos um problema em entender que, naturalmente, a igreja é um dos lugares mais terapêuticos do mundo. A igreja é terapêutica. A igreja, ela cura as pessoas. Só o fato de estarmos juntos cura. Porque a pior coisa que existe é você passar pelos seus traumas sozinho, abandonado. A igreja é um lugar de cura. O corpo de Cristo exala terapia. A comunhão gera cura nas pessoas. Muitas vezes, sem nem nós percebermos, as nossas feridas estão sendo fechadas em nossas almas. Quando as pessoas me perguntam: pastor, precisa ir para a igreja? Quando alguém perguntar isso para você, fale o que eu acabei de falar. Se você tem feridas se você tem ferida na sua alma, vá à igreja. Ah, mas eu nem acredito em Jesus. Vai assim mesmo. Pelo menos você está sendo exposto à palavra de Deus. E num tempo certo, o Espírito Santo há de te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que não é o tema mais fácil que existe de trabalhar, falar sobre trauma. Mas se fosse para escolher tema fácil para trabalhar, eu estava trabalhando com outra coisa, não sendo pastor. Eu estou aqui para falar daquilo que nos aflige. Porque através disso eu consigo falar daquilo que nos cura. E Jesus Cristo, aquele que nos cura, está aqui essa noite. E eu tenho certeza que curas serão realizadas no nome dEle. A palavra terapia, um dos significados dela é servir. Você quer curar alguém? Sirva esse alguém com seus dons. Quando nós usamos os nossos dons no meio do corpo de Cristo, alguém está sendo curado e nós nem sabemos. Nós achamos que nós criamos isso. Para cura existir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ser desse jeito. Para a cura existir, você tem que fazer aquilo que lhe foi mandado por Cristo. Exerça os seus dons servindo o corpo. Dessa forma, você vai estar curando pessoas que você nem imagina. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe os traumas, deitando-lhes azeite e vinho. Era o que ele tinha em suas mãos: azeite e vinho. O que você tem nas suas mãos? Talvez para você seja algo comum, como azeite e vinho. Mas para outra pessoa vai ser tudo o que ela precisa para ela ser curada. Não descarte aquilo que você tem em suas mãos, porque aquilo que você carrega consigo foi o que Deus te entregou para você exercer cura no meio do corpo de Cristo. Não é fácil nós nos livrarmos dos nossos traumas. Nós pensamos em tantas coisas.
Eu sei que o trauma nos faz pensar de uma forma incoerente com a existência humana, e uma das coisas é, talvez a melhor coisa para acabar com esse trauma seja eu tirar a minha vida. Porque se o trauma está alojado em mim, se eu parar de existir, o trauma também vai parar de existir. Essa não é a melhor forma de pensar. A melhor forma de pensar é, se ele está alojado em mim e eu não consigo alcançá-lo, deve existir alguém que alcance. A mão de Deus alcança o mais profundo e obscuro lugar de nossas almas. E Ele consegue, através do seu poder, remover tudo aquilo que nos impede de termos uma vida plena. Semana que vem nós vamos continuar a segunda parte dessa mensagem. Mas eu queria perguntar algo. Você consegue identificar em você mesmo algum trauma que esteja lhe impedindo de viver uma vida plena? Você consegue identificar em você mesmo algumas reações que você identifica como não sendo normais ou comuns para uma pessoa como você? É possível que sejam coisas sutis, mas elas estão aí. Ou talvez você diga, pastor, se eu tenho traumas, eu não os conheço. Ótimo. Que bom. Mas existem algumas repetições traumáticas. Muitas vezes você julga uma ação que você diz ser errada em alguém, nos seus pais ou alguém próximo a você, e de repente você se pega repetindo tudo aquilo que você mais condenava a ser errado. O meu desejo é que você saia daqui hoje leve, liberto, confiante de que a sua vida está nas poderosas mãos de Deus, e que nada que alguém fez com você, ou que você talvez tenha feito com você mesmo, pode impedir o fluir de Deus na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Talvez a única coisa que você conheça em si são manifestações de um trauma. Ações que você julga ser errado, mas você não sabe por que você faz. E talvez, óbvio, você não conheça a raiz do seu trauma, ou a raiz das suas ações. Mas se você consegue enxergar que é errado, então você precisa de uma libertação. Eu quero que você faça algo. Eu quero que, se você identificou isso, e você precisa ter a tua alma restaurada, e você precisa ter paz na sua vida, sabe aquilo que tira a tua paz? Aquelas lembranças que você não quer ter mais. Eu não quero dar nomes, eu não quero ressaltar aquilo que te consome. Eu quero ressaltar aquilo que vai consumir o que está te consumindo. Eu quero ressaltar quem vai diluir tudo aquilo que tem tirado as tuas noites de sono. Coloca a mão no teu coração. Se você pudesse falar algo para Deus agora. Se você pudesse pedir para alguém parar de fazer isso, parar de sentir isso, o que você falaria para Deus? O que você pediria para Deus agora? Fala com Deus agora. Fecha os teus olhos, se concentra em você e em Deus agora.
Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também podem gostar dessa mensagem. Que Deus te abençoe.